Então, irmão Gustavo, como eu ia dizendo, irmão, aqui no Ceará, uma cidade chamada Icapuí. Icapuí é uma cidade muito pequena, uma cidade praiana, ela fica no litoral. E essa cidade de Icapuí, como não tem emprego lá, a atividade econômica mais forte é a pesca. A pesca, a extração de sal ou a parte do coco, entendeu? Tirar coco para vender, tem muito coco lá. Então essa cidade eu atendi durante quase 10 anos lá, ia de Fortaleza e atendia lá em Capuí. Então, meu irmão, lá nessa cidade, como é uma cidade de praia, a atividade econômica mais forte é a pesca, os pescadores armam curral de peixe dentro do mar. É como se fosse um curral de vaca. Eles fazem um cercado bem grande, certo? Na entrada do curral, na boca, na porteira do curral, é uns mourão mais fortes, né? Umas forquilha mais forte, os troncos. E a boca do curral afunila para dentro. Quando o peixe entra pelo curral, ele não consegue mais sair. Vamos ter uma ideia, um tubarão de meia tonelada, um tubarão de 500 quilos entrou lá e não pôde sair de dentro do curral. Então, irmão, um dia eu subi numa serra que tem lá chamada Serra dos Cajuais, e olhei para a banda do mar e consegui contar 13 curral armados dentro do mar, sem contar com os outros que estão detrás das dunas, que eu não podia ver, né? E nesse Capuí, irmão, tem uma serrinha lá, uma serra chamada Serra dos Cajuais. Essa Serra dos Cajuais tem uma vila lá em cima dessa serra chamada Vila dos Pescadores. E nessa vila, o senhor chamou um pescador por nome José, lá nessa vila, né? A Vila dos Pescadores, ele chamou um pescador por nome José. E esse senhor, por nome José, nosso irmão, Deus fez uma obra bonita, era muito simples, né? E pescador, ele se aposentou como pescador. Ele foi pescador durante 40 anos, pescando no mar. E como a profissão dele era pescar, todo dia de manhã ele levantava e ia no curral, porque a profundidade que os pescadores armam o curral não é 1,20 m mais ou menos, que dá a condição do pescador entrar para tirar o peixe quando o peixe entra, né? E o irmão José todo dia de manhã ia no curral, para ver se tinha entrado peixe. Ia todo dia, semana, nada de entrar peixe. Foi passando os meses, semanas, meses, nada de peixe, ano e nada de peixe. E começou a entrar numa prova, porque ele precisava sustentar a família, né? Então ele começou a comprar fiado na cidade. Ele comprava fiado na intenção, acreditando que ia pescar, pegar o peixe e vender o peixe pescado e sustentar a família. E começou a comprar fiado na cidade, comprando fiado, ia no mar e nada de entrar peixe. Porque assim, meu querido, o curral, ele está dentro do mar, numa profundidade de 1,20 m, que dá a condição do pescador entrar. Então, quando é 5h30 para 6 horas da manhã, na primeira enchente da maré, o pescador vai no curral. Se tiver entrado peixe, ele tira o peixe e vende para sustentar a família. Quando é 5h30 para 6 da tarde, que é o crepúsculo, ele vai a segunda vez no mar, para ver se entrou peixe. Se tiver entrando peixe, ele tira o peixe e vende para sustentar a família. Mas ele começou a entrar numa situação difícil, que não entrava peixe. Isso foi durante um ano, não entrava peixe de jeito nenhum no curral desse pescador do irmão José. Ele começou a comprar fiado na cidade. Ele já tinha tentado por 6 vezes entrar na aposentadoria e tinha negado todas essas vezes o INSS, a aposentadoria dele, né? Então, como ele estava devendo, sem conseguir pegar peixe, um dia de manhã estava faltando tudo dentro de casa, naquele dia não tinha nada para eles comer. E uma das filhas dele mais velha foi numa venda, comprou as coisas mais básicas, né? Arroz, feijão, café, açúcar, que dava para fazer a comida naquele dia. Mas quando ela ia passando no caixa, o homem não deixou ela levar, exatamente porque ele não pagava, não tinha condição de pagar. Então, na cidadezinha de Capuí, não tinha condição de comprar, devido estar devendo em todo lugar, porque não pegava peixe. Quando foi um dia muito triste, ele lembrou que a palavra de Deus diz assim: o choro pode durar toda a noite, mas a alegria, ela virá pela amanhecer. Então ele falou com Deus, orou e disse: minha família está passando necessidade, a situação está difícil, estou devendo, e eu vou hoje de manhã, no curral, para ver se entrou peixe, que eu preciso sustentar minha família. Ele saiu, irmão, saiu em direção ao curral dele, dentro de todos aqueles currais, onde eu tinha contado, onde a minha ficha tinha alcançado 13, quando ele aproximou do curral dele, estava lotado de peixe, tinha entrado um cardume de peixe dentro do curral. Só, irmão, que o mais interessante é que o peixe que entrou no curral do irmão José é um peixe chamado xarel. Quando o irmão José viu que o peixe que tinha entrado dentro do curral era o xarel, porque o xarel, irmão, ele não vem por raso.
O xarel é peixe de alto mar, de 1.000 metros de profundidade, 2.000, 3.000, 1.500 metros. Ele só dá em alto mar. Ele não vem para o raso, a não ser que o Criador dê ordem para o xarel, para a baleia, para qualquer peixe. Se Deus dê ordem, ele vem. Então o xarel, com certeza, obedeceu à voz de Deus. E entrou exatamente no curral daquele homem provado. Quando ele viu que era o xarel, ele ficou feliz. Os peixes que tinham entrado dentro do curral eram tudo peixe de 5 e de 7 quilos. De 5 e de 7. Quando ele viu que era o xarel, ele correu para dentro do curral, chamou os pescadores companheiros para ajudar a tirar o peixe de dentro do curral. Irmãos, os companheiros foram lá, tem um barco pequeno, que é um barco pesqueiro chamado Catraia, é o nome do barco. Esse barco, ele aguenta 1,5 toneladas de peixe em cima. 1.500 quilos de peixe em cima, o barco aguenta. Então os pescadores foram e começaram a matar o xarel dentro do curral, colocar umas caixas, colocar para cima da catraia do barquinho, né? E foram colocando. Quando terminaram de tirar todo o peixe do curral do irmão José, o irmão José olhou para o barco começou a afundar dentro d'água. Foi abaixando, foi naufragando, foi afundando. Quando ele viu que o barco ia afundar, ele olhou para o céu e disse que fazia um voto. Senhor, eu faço um voto agora. Se tu não deixar o meu xarel, o meu peixe, se perder tudo dentro do mar, no culto, na igreja, eu vou levantar e vou pagar um voto. Se o barco não afundar, se o meu peixe não se perder no mar. Quando ele falou com Deus, irmãos, conta que o barco foi sustentado em cima das águas. Com certeza a mão poderosa de Deus sustentou o barco, não afundou. Levaram o barco para a areia da praia. Quando a catraia, que é o barco pesqueiro, ancorou na areia, já chegou uma F4000, irmãos. Tudo preparação de Deus. Já ia 2 rapazes, um dirigindo e o outro no banco do passageiro. Um na responsabilidade de pesar o peixe e o outro anotar. Eles já chegavam, quando chegava o barco pesqueiro, já ia comprar. Deus mandou essa F4000. Quando eles chegaram, os rapazes começaram a pesar o peixe do irmão José. Foi pesando e anotando, pesando e anotando. Quando terminaram de pesar e anotar, que foram somar, o Senhor deu ordem para entrar dentro do curral do irmão José 2.000 quilos de xarel. 2 toneladas de peixe. Por isso que o barco não estava aguentando. Irmão, com aquelas 2 toneladas de peixe que Deus deu ordem para entrar no curral do irmão José, o irmão José vendeu cada quilo a R$2. 2 vezes 2, 4. De uma pescaria só, o irmão José apurou R$4.000. Foi a pesca maravilhosíssima. Porque a Bíblia fala da pesca maravilhosa. Mas a do Capuri foi a pesca maravilhosíssima. O irmão José vendeu peixe, apurou os R$4.000, foi na cidade, pagou toda a dívida. O Senhor ergueu a cabeça do céu, Deus se usando daquele peixe, da natureza. E o irmão José pagou toda a dívida. Com alguns dias depois, ele deu entrada na aposentadoria e foi aposentado como pescador. Deus, seus irmãos, tinha mais de 13 currais dentro do mar. Mas o Senhor deu ordem para o xarel entrar no curral daquele homem pobre, daquele simples pescador, homem simples e humilde e provado. E o Senhor fez essa grande obra na cidade de Capuí. 2 toneladas de xarel supriu a necessidade de um homem pobre e provado. Essa foi a obra que Deus fez do xarel, meu irmão. Deus te abençoe, certo? Guarda no teu coração. Fica com Deus. Em São Paulo, eu estava numa aflição muito grande e eu queria ver um sinal de Deus na minha vida, pedindo para Deus dar um sinal para mim. Eu estava trabalhando na região ali de Sorocaba e eu fui congregar lá em Ribeirão. Bendito o nome santo do Senhor, e cheguei na igreja, alguns irmãos, bendito o nome, me conheciam, me conheceram. Por fim, bendito Deus deu a graça ali de atender o culto. Não teve jeito, eu atendi o culto, irmão. Bendito o nome, quando terminou aquele santo culto, veio o bendito irmão me saudar. Bendito o nome santo, aquele irmão me saudou e disse para mim: ó Deus, irmão, o irmão está me conhecendo? Eu falei: não estou te conhecendo. Bendito o nome santo, irmão, eu fui na tua igreja, eu não era crente. Bendito o nome santo, meu cunhado me levou um domingo de manhã no Salzeira, eu não era crente. Bendito, mas eu fui lá, o médico tinha me dado 1% de vida. Eu tinha tido um câncer, tinha tomado meu corpo, e o médico disse para mim: bendito o nome, você tem 1% de vida. Bendito o nome santo do Senhor, marcou uma operação. Bendito, mas me deu a oportunidade de ir na minha casa. Eu fui na minha casa, irmão, e meu cunhado me levou para congregar. E o médico disse: se você ficar porventura, você tiver uma sorte, bendito, se nós tiver, bendito, um sucesso na operação, você nunca vai poder ter filhos. Bendito o nome santo do Senhor. E ele disse: a minha maior alegria, irmão, meu filho era casadinho de novo, tinha um ano e pouquinho de casado, e eu sempre queria ter uma filha. E quando chegamos lá, veio a palavra, bem, Deus me visitou bastante na palavra, e meu cunhado, eu não conhecia, mas meu cunhado pediu para o irmão me ungir. Bendito, irmão, lembra que o irmão me ungiu? Eu não lembro, porque eu ungi muito poucos irmãos no meu ministério.
de muito pouco. Mas ele me descreveu como é que foi, eu me lembrei, estou me lembrado sim, porque ele disse que eu falei, olha irmão, a unção você tem que fazer na tua comum, né? Procurar fazer na tua comum, só se for um caso de vida ou morte, se tiver assim, não tiver jeito, você procurar os presbíteros da igreja da esquerda, né? Procura o presbítero, chama o presbítero da tua igreja, né? É da tua comum, irmão. Então eu vou só, eu não vou orar pelo irmão, mas a unção, procura lá na tua igreja, né? Eu falei assim, irmão, você lembra, irmão? Eu lembro. Aí ele deu uma voltinha assim, como indo embora, o Senhor falou no meu coração, unge ele que eu vou fazer um milagre. Glória a Deus, Senhor. Bendito, eu chamei ele de volta, irmão. Bendito, mas ele estava já sem cabelo nenhum, careca, muito magrinho, muito fazendo câncer, era agressivo no corpo dele, estava muito forte. Falou que foi feita a unção. Voltou para ser operado, quando chegou nos médicos, mas não encontraram mais o câncer dele. E ele disse assim, irmão, e eu tenho o prazer de te mostrar minhas duas filhas. Vem cá, filha, as duas menininhas que deu para ele. Eu fiquei contente com aquele sinal, mas tinha um velhinho, irmão, do lado dele, que chorava muito. Estava do lado dele, chorava muito. Quando ele me contava, eu pensei até que era parente dele, irmão. Mas aquele velhinho, irmão, acabou de contar, aquele velhinho falou assim para mim, bendito irmão Darcy, bendito, eu também preciso de contar uma obra. Eu não te conheço, é a primeira vez que eu estou te vendo. Bendito, eu sei que o irmão também não me conhece. Bendito, eu não me sei, mas eu tenho uma obra para te contar. Ah, bendito, eu tenho uma neta, é a única neta que eu tenho. Ela tem, bendito, Nome Santo, 10, tinha na época 10 para 11 anos, e ela ficou cega. E levamos ela em muitos médicos. Bendito, o médico disse que era irreversível a sua cegueira. Ela teria ser cega para o resto da vida. E então uma tristeza muito grande em toda a família, na minha filha, no meu genro, em mim, bendito, na nossa família. E um domingo de manhã, ela foi congregar, bendito, lá no Salzeda, foi meu genro, a minha filha e a minha neta. E Deus disse assim, bendito, Nome Santo, também pela palavra, se você crê, e daqui até tua casa, dando glória a Deus, eu faço um milagre. Bendito, Nome Santo, saindo de Salzeda até Sorocaba, uns 100 e poucos quilômetros, 150 quilômetros, eles saíram dando glória a Deus e foram até lá. Quando chegou na casa dela, Deus devolveu a visão para minha neta. Glória a Deus, Nome Santo do Senhor. Eu fiquei contente, irmão, com aqueles sinais. Aí o irmão Carlinho, que hoje é o cooperador lá em Peró, bendito, Nome Santo, ele, irmão Darcy, já que todo mundo está te contando uma obra, eu vou te contar também uma obra. Eu era auxiliar de jovem na Vila Missionária, bendito, Nome Santo, eu morava numa favela chamada Buraco do Sapo, um lugar muito perigoso lá no Jardim Milha, na Vila Missionária, bendito, Nome Santo do Senhor. E eu era auxiliar de jovem, e um dia eu era motoboy, e um dia eu cheguei lá em casa, umas 7h30 da noite, bendito, ele me contando, irmão Carlinho, cheguei em casa, lá tinha um moço chovendo, irmão, estava chovendo, o moço lá debaixo da chuva, lá me esperando no portão, glória ao Senhor, trocado de terno, e quando eu cheguei, ele falou, irmão Carlinho, paz Deus, amém, Deus mandou eu vir aqui para você ir congregar comigo lá no Salzeda, glória ao Senhor. Glória a Deus. Irmão, são 7h30, o culto lá começa 8 horas, daqui até Salzeda tem quase 50 quilômetros, mesmo de moto não dá, com essa chuva, eu vou me aprontar ainda, irmão, não dá, não, irmão, Deus mandou eu vir aqui te buscar para congregar no Salzeda. Irmão, tá bom, Deus te mandou, você tem dinheiro, porque minha moto está sem gasolina, você tem dinheiro? Glória a Deus. Ele disse assim, irmão, eu tenho 5 reais. Nós põe gasolina e nós vamos. Tá bom? Tá bom, então vamos. Eu vi muita insistência do moço, eu me troquei e fomos. Eu na moto, já devia ser umas 15 para as 8 e fomos embora. Glória ao Senhor. Mas naquela alegria, quando eu subi na moto, o moço começou a dar glória, aquela virtude nos contagiou e nós fomos embora, irmão. E quando eu estava chegando lá no Salzeda, que tem um viaduto que passa sobre a linha do trem, quando eu estava chegando lá naquela estrada de terra, naquele viaduto, a moto falhou. Quando a moto falhou e desligou, eu falei, irmão, esquecemos de pôr gasolina. A gasolina acabou. Aquele moço dando glória na virtude, falou, não, Carlinho, se Deus trouxe nós até aqui, vai levar nós até o Salzeda, vai levar nós até a tua casa. Liga a moto, em nome do Senhor Jesus. Ele disse, eu liguei a moto pegou, meu irmão. E quando nós chegamos lá, estava na oração. Bendito, quando eu e ele dobramos o joelho, Deus selou nós dois. Glória a Jesus. E Deus mandou a palavra, disse, moço, bendito, eu vou tirar você da onde você é. Bendito, eu vou te levar para uma cidade do interior. Bendito, eu vou te dar um casamento, eu vou te dar uma empresa, eu vou te colocar no ministério e você vai me glorificar. Aleluia. Bom, Darcy, eu vim parar aqui em Peró, Deus me deu uma empresa, me deu um casamento, me deu uma empresa, me deu um ministério, estou dando glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu senti de contar isso, meus irmãos. Eu senti de contar uma obra que eu não me lembro de ter contado igreja nenhuma, irmão. Glória a Deus. Trazendo avante para contar. Aleluia. Os irmãos do Salzeda são testemunhas dessa obra. O Raimundo, operador de jovem, viu essa obra, contemplou, os irmãos de lá também. Mas um dia, irmão, de manhã, Deus mandou uma palavra. Irmãos, não me perdoa, eu não vou falar o nome
nome da cidade do irmão. Bendito o nome santo do Senhor. Mas Deus mandou uma palavra. E naquela palavra Deus dizia assim: glória a Deus. Esse irmão foi lá contar isso para nós, que eu vou contar. E Deus dizia assim, a igreja aquele dia tinha bastante irmandade nos visitando, e Deus na palavra disse assim: olha, meu irmão, bendito você está aqui hoje, mas você não é daqui. Você é do interior. Bendito a aflição tomou conta do teu coração, porque você não tinha nada para pôr na tua mente. E você está desempregado, o adversário fazendo guerra, e você saiu da tua cidade e veio para cá, para São Paulo, de carona, só para congregar. Glória a Deus. Glória a Jesus. E quando você chegou na casa do irmão, o irmão disse que ia congregar. Bendito o nome santo do Senhor. E você ficou feliz que você viria congregar. Você ficou feliz. Mas quando chegou o irmão, bendito o nome santo do Senhor, que combinou de trazer o irmão que você foi na casa dele para congregar, ele disse para vocês: olha, irmão, no meu carro é novo. No meu carro só ponho 5, só ponho 4, eu não ponho 5. E nós estamos em 5, glória a Deus, então não vai dar para o irmão ir. Bendito o nome santo, só levo 4 no meu carro. Bendito o irmão, dono da casa, disse para você assim, disse para o irmão: não, irmão, eu não posso deixar o irmão aqui. Ele veio do interior, chegou agora aqui de manhãzinha, bendito, eu não vou deixar ele sozinho com a minha esposa. Se o irmão não der para levar ele no carro, eu também não vou. Glória ao Senhor. Aí o irmão falou: irmão, mas eu não sei, o irmão combinou comigo, eu só levo 4. Não, irmão, se o irmão não levar ele, eu não vou. Glória a Deus. Bendito o nome santo do Senhor. E o irmão com muita insistência, acredito do outro irmão, falou: então vamos, irmão. E quando você veio no carro, passava uma lombada, né? Lombada, você levantava o corpo para diminuir o peso do carro. Passava nos buracos, você levantava o corpo para diminuir o peso do carro. Quando raspava numa pedra, você sentia aquele raspão no teu coração, porque estava estragando o carro do teu irmão. Bendito, e você veio com isso com humilhação. Mas como você saber que é Deus, bendito, esse paletó que você está usando não é teu. Esse paletó é emprestado, foi o irmão que te emprestou. Aleluia. A gravata não é tua. Essa gravata que você está usando foi o irmão que te emprestou. Essa camisa é tua, mas o colarinho está tudo, bendito o nome santo do Senhor, está tudo ruído. Essa camisa é tua, essa calça é tua, mas ela está toda remendada. Aleluia. Você não tem outra calça, esse sapato é teu, ele está furado. Mas para você saber que é Deus, hoje é domingo, até a meia-noite eu vou aprender a abrir uma porta de emprego para você. Glória a Deus. Bendito o nome santo Glória a do Senhor. Jesus. E um dia tu voltarás aqui. Tu voltarás aqui com terno azul, bendito azul marinho, bendito na de linho inglês. Glória ao Senhor. Uma camisa de linho branca, uma gravata bordô de seda e um sapato de cromo alemão. Aleluia. Vou te dar. Glória ao Senhor. Eu contei isso, irmão. O Senhor está mandando contar. Glória a Jesus. O Santo do Senhor, ele conhece a palavra, ele voltou para contar. Contou isso tudo que eu disse. Bendito na missão. Naquele dia um irmão veio testemunhar, um ternão azul, uma camisa branca, uma gravatona bordô, bonito, irmão. E ele disse, ele levantou para testemunhar, contou tudo isso e disse: e quando eu cheguei lá na casa do irmão, bendito, tinha um recado para mim. Bendito que era para mim voltar, bendito para minha cidade, que meu primo queria falar comigo. O irmão emprestou dinheiro para mim pagar a passagem de volta. Cheguei na minha cidade, bendito, né? Me fui procurar o meu primo. Meu primo disse: olha, tem uma porta aberta amanhã para você, numa garagem de ônibus. Glória ao Senhor. E na segunda-feira eu comecei a trabalhar, bendito o nome santo do Senhor, de lavador de ônibus. De lavador de ônibus eu fui para frentista. De frentista, bendito o nome santo do Senhor, eu fui para cobrador de ônibus. De cobrador de ônibus eu fui para motorista de ônibus. Glória a Deus. De motorista eu fui para supervisor de linha. De fiscal de linha. De fiscal fui para supervisor. De supervisor fui para gerente. De gerente eu fui para diretor. E hoje eu estou aqui dizendo que eu estou de bendito nome de terno de linho inglês. Eu estou aqui de camisa de linho, de gravata de seda, de cromo alemão, porque eu sou dono da companhia de ônibus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pouco o Senhor faz muito. Aleluia. Onde eu entro, eu mudo. E o Senhor está dizendo para alguém que está aqui: eu vou entrar. Aleluia. E eu vou mudar. Glória a Jesus. Aleluia. Senhor, precisamos crer, irmão. Muitas vezes a nossa fé vacila. E tem coisas que é difícil nós crermos, né, irmão? Fica difícil nós crermos. Bendito porque nós comparamos a nossa fé com a fé dos outros. Bendito na minha chama que a nossa fé, bendito, é tão pequena que não alcança aquilo, então aquilo Deus não pode fazer. Mas se você crê hoje, eu vou fazer um milagre na tua vida. Amém. Glória a Jesus. Bendita na minha. Glória a Deus. Agradeço a Deus. Hoje mesmo, irmão me mandou uma mensagem que ele trocou o celular dele, né? Então ele mandou para mim que eu ia cadastrar o celular dele. É o Lucas Simão. Hoje ele mora
Hoje ele mora em Santo André, mas na época ele morava em Carapicuíba. O Rodrigo era ancião, ele morava em Carapicuíba. Ele casou novinho e foi congregar no Salzeda, irmão. Bendito na missão, um domingo de manhã nós falávamos da nossa construção, da nossa reforma no Salzeda. O Salzeda é uma igreja feita pela fé, sempre reformando. Bendito lá no meio do mato. Pouquinha irmandade, mas Deus tem nos ajudado. E numa dessas vezes falávamos da construção. Bendito o que precisávamos, bendito na missão, a irmandade que nos visitava, que estava pelo coração, contribuir na coleta. Bendito, exortando a palavra, exortando sobre a coleta. Deus tomou teu servo e disse assim: bendito na missão, olha, para você saber que é Deus, eu vou ferir teu coração, porque eu quero tudo que está na tua carteira. Glória ao Senhor. Santo Deus. E quando falou assim, irmão, bendito na missão, Deus feriu o coração do Lucas. Feriu o coração do Lucas, irmão. Bendito era o santo do Senhor. E ele sentiu que era com ele. E ele disse para o Senhor, na sua conversa com o Senhor: não, Senhor, eu não vou dar. Eu tenho 50 reais na minha carteira, eu não vou dar. Bendito era o santo, porque eu só vou receber a semana que vem. E isso faz algum tempo. Só a semana que vem, esses 50 reais eu pagar minha condução. Eu não vou dar, não, Senhor. E o Senhor falou: você está falando para mim que não vai dar. E eu estou dizendo para você que eu quero o dinheiro que está na tua carteira. Eu quero tudo que está na tua carteira. Vocês acreditam nisso? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo do Senhor, foi essa a exortação da coleta. E veio a hora da palavra. A palavra foi vindo, e Deus na hora da palavra: eu te pedi, eu quero tudo que você tem na tua carteira. E ele lutando com o Senhor, que nem ia dar na coleta. Glória ao Senhor. Bendito, acabou o santo culto, irmão. Antigamente os irmãos ficavam na frente, assim, hoje as irmãs que ficam na frente da tribuna, antigamente eram os irmãos. E ele estava no terceiro banco. Ele acabou o culto, todo mundo se saudou, foi embora. E o Lucas, irmão, ele ficou sentado no terceiro banco. Os irmãos que foram com ele, vinha nele e falavam assim: Lucas, vambora, vambora. Ele falava que não. Vambora, ele falava que não. Glória ao Senhor, dava sinal que não ia embora. Irmão, quando toda a irmandade foi embora, os irmãos que auxiliam na porta, né, os porteiros vieram, bendito, entraram para a secretaria para contar o fruto. Quando ele percebeu, estava eu e o irmão Raimundo, que é cooperador de jovens até lá hoje, nós estávamos juntos na frente. Quando ele percebeu assim, que os irmãos porteiros entraram tudo na secretaria, que fica assim, na Salzeda, ele olhou, viu que todos os porteiros entrou e falou: estou livre, né, irmão? Glória ao Senhor, não preciso dar na coleta. Glória ao Senhor, levantou para ir embora. Mas quando ele levantou para ir embora, não estava uma entrada lateral no Salzeda, o irmão Zé Maria, que era porteiro, ele era o único porteiro que estava lá em pé. Quando ele chegou perto do Zé Maria, ele contou isso depois para nós, que os olhos do irmão Zé Maria foi como os olhos do Senhor, dizendo para ele: eu quero tudo que você tem na carteira. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Quando ele olhou aqui, irmão, nós temos um ensinamento que a mão direita da esquerda não pode saber. Mas essa obra, irmão, precisava ter testemunha, senão era difícil de acreditar. Bendito na missão, ele passou a mão na carteira, irmão, naquela virtude, daquele olhar, daquele sentimento. Glória a Deus. Abriu a carteira e pegou a única nota de 50 reais e deu para o irmão Zé Maria. Quando ele deu, o irmão Zé Maria abraçou ele, Deus começou a falar em língua. Aleluia. Pulava, falava em Glória a Deus. virtude, tomou os dois. Glória a Jesus. Eu com o Raimundo olhando os dois ali. Eles pulavam aquela virtude, até que bendito bradou um pouquinho a virtude, irmão. E o Lucas foi até o banheiro lavar os olhos, porque ele estava chorando muito. E veio no corredor andando assim, ó. Antes dele chegar na porta que leva para os sanitários, lá no Salzeda, bendito, uma voz falou no coração dele: olha na tua carteira. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ele parou, abriu a carteira. Quando ele abriu a carteira, ele falou: glória a Deus. Mas ele gritou, irmão Darcy, milagre. Irmão Zé Maria saiu correndo, chegou perto dele, começou a tremer e dar glória. E o irmão Raimundo saiu correndo, irmão. E quando chegou perto dele, fui eu que peguei, não foi ninguém. Ele com a carteira aberta, antes de entrar no sanitário, com a carteira aberta, e falou: milagre, ele tremia, branco. Olha, irmão Darcy, o que aconteceu? Eu dei minha única nota, olha aqui. Eu que peguei. Peguei, irmão, 10 notas de 50. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Chegar em Marte, mas ele não tem poder de fazer o que eu faço. Meu Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Esses dias mesmo, contamos também na coleta, também estava lá, auxiliando um pouco o Salzeda, e nós falamos da coleta, e quando eu falei da coleta, tem a irmã Maria, ela é filha do irmão Zé Mineiro, saudoso irmão Zé Mineiro, conheceu ela desde criança, ela congrega muito no Salzeda, mas ela não é de Salzeda. E Deus falou assim: para contribuir na ordem não tem fronteira, não tem fronteira, a ordem não tem fronteira. A ordem de Deus é livre, bendito, é um sentimento livre, né? Nós temos algum ensinamento, bendito, a ordem de Deus é livre. E Deus falou: a ordem não tem fronteira, você não é daqui, mas hoje você vai dar na coleta. E falou assim. E quando eu falo assim, a irmã Maria falou: Senhor, eu não sou daqui.
mas eu gosto da dona coleta no Salzeiro. Vai congregar aqui, vai dar coleta no Salzeiro, vai dar aqui. Senhor, ela trabalha de doméstica e faz serviço de diarista. Vai falar, Senhor, o dinheiro que eu ganhei hoje do trabalho, eu deixei em cima da geladeira dobradinho. Ah, se esse dinheiro tivesse comigo hoje, eu dava na coleta, Senhor. Eu dava toda essa diária do meu trabalho na coleta. Aleluia. Mas eu deixei na geladeira, Senhor. O Senhor falou, você daria? Tomou teu servo e disse, você daria mesmo? Então eu cumpri o desejo do coração. Aleluia. Do teu coração, você contribuir na minha obra. Glória a Deus. Não foi isso que Deus falou? Quando acabou a palavra, na palavra Deus falou que ia cumprir o desejo do coração. Acabou o santo culto, Deus visitou muito nós aquela noite no Salzeiro. Dobramos o joelho, com a glória tomou nós. Quando nós levantamos a oração, irmão, no Salzeiro aquele dia tinha bastante levantado, tinha os irmãos em pé no corredor, os corredores, bendito na missa. Quando a irmã Maria foi, o moço que estava em pé no corredor, irmã, esse dinheiro não é da irmã, não? Aí passou a mão no banco assim, irmão, pegou um dinheiro, dobradinho. O senhor falou assim, não é a importância que estava na geladeira? Aleluia. Glória. Glória a Jesus. Aleluia. Deus, se você tem servido, vontade de me servir. Você não tem, eu vou te dar. Aleluia. Abra bem a tua tenda, fica as tuas estacas. E se você acreditar na minha palavra, Glória a Jesus. bendito na missão, eu vou mudar o teu cativeiro. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu tenho o poder de mudar tudo para favorecer quem me ama. Amém. Glória a José. Ele entrou no Egito, bendito não como rei, bendito na missão, ele entrou como escravo. Glória ao Senhor. Entrou como prisioneiro, como escravo, mas eu tirei lá da cadeia e fiz ele governar. Aleluia. E tem alguém aqui que eu vou chamar você de José. Bendito na missão, eu vou tirar você de baixo e colocar você em cima. Glória a Jesus. Vou tirar você, se prepare. Aleluia. Ninguém te dá valor, mas eu vou te colocar para governar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito na missão, agradeço a Deus por tudo isso. Outras obras eu sempre vou contar, mas eu vou sentir dentro do meu coração. Bendito, a bendição vai cair na cabeça de alguém. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu fui congregar no Franco da Rocha, Vila Cruzeiro. Quando acabou o culto, tinha uma família lá me esperando. E a irmã tremia, chorava, tremia. Vamos assim, vem aqui. Eu quero te mostrar uma benção. Cheguei no pátio lá de uma caminhonete zerada. Esse irmão, na minha maior prova, um dia eu congreguei com os irmãos. Eu não tinha condição de nada. E Deus falou para mim, faz salgadinho. Eu vou abençoar o salgadinho que você Aleluia. Glória a Deus. A minha mão abençoará. E ela começou a fazer salgadinho, irmãos. Foi congregar de novo e Deus falou assim, toca o coração de um homem que não é crente e vai te favorecer. Um dia ela estava passando lá na rua Piratininga, no Brasil, que vende muitas máquinas, irmãos. E ela passou, olhou e viu uma máquina de fazer salgadinho. O homem veio até ela e falou assim, você gostou da máquina? Eu gostei. Alguma coisa falou para mim vender a máquina. Aleluia. Mas eu não tenho como comprar. Glória a Jesus. Uma voz falou, Aleluia. posso vender que a senhora vai. Glória a Deus. Glória a Uma Deus. máquina que não faz não sei quantos salgadinhos por minuto lá por hora, uma produção grande. Mudar-se esse salgadinho mudou minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santos, ela vende salgadinho toda aquela região de Franco da Rocha, vende os barcos, restaurantes, ele de pobre virou rico. Aleluia. Vou virar o cativeiro de alguém que está. Glória a Deus. Aleluia. Prepara a tua tenda, se você acreditar. Fica bem as tuas estacas e não larga da minha graça. Aleluia. Eu mudo o teu cativeiro. Glória a Por Deus. tudo isso, Deus seja louvado. Amém. Delas, você só entra nela quando o calamanaia entra na tua boca. Sabe o que significa calamanaia? Que muitas vezes nós vemos jovens, homens, mulheres que falarem calamanaia, calamanaia. A sua alma começou a falar com Deus. E ela pronuncia a palavra dizendo, não estou mais nesse plano. Adentro há algo mais superior. E estou diante de ti, meu Deus. O nosso Yeshua HaMashiach, oh que tristeza, meu Senhor, tiraram
Y colocaram um J. Mas ele não liga. Ele continua fazendo milagre, mesmo você chamando Jesus. Mas sabe o que significa Jesus? O nome original é Yeshua. Ie, Deus, Shua, salvação. O aleluia que vocês acabaram de falar, Halel, Hu, Yah, um acróstico, cuja tradução significa Halel, louvai, Hu, ele, Yah, o eterno. Toda vez que você abre a sua boca e você fala aleluia, você está falando louvai a ele, o eterno. Você vai falar. Você, minha irmã, você, meu irmão, que ainda está na igreja metafísica. O que é metafísica? Nós estamos num corpo. Não tem como eu tentar atravessar essa parede, porque eu sou físico. Físico. Para você sair dessa igreja material e entrar na igreja espiritual, somente tem um caminho: pela fé. Então, amados, aprendam. Quando um ancião, um cooperador, ele levanta-se e segue, e ele fala: Deus seja louvado. Iniciamos esse culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Ele acabou de abrir um portal. E nesse portal, a tua alma está vendo. Esse é o mistério que eu vou contar. A sua alma agora está vendo a quantidade de anjos que você tem aqui. Os anjos cantaram conosco. Os anjos louvaram conosco. Porque a tua alma alcançou uma outra dimensão. A dimensão espiritual. É ali que as coisas acontecem. É ali que o espiritual entra na sua vida. Entende agora o que nosso querido apóstolo Shaul fala? Quando Paulo disse: a nossa guerra não é nem contra a carne, nem contra o sangue, contra as potestades do mal, os espíritos. Porque nessa guerra espiritual, o inimigo tenta impedir a tua bênção. Porque hoje você vai receber o seu dom. Hoje você vai sair daqui transformado. Eu estava decidido. Senhor, eu fui para o culto naquele dia e sentei lá no último banco da minha igreja, da minha comum, a central. E eu falei com o Eterno: Adonai, se tu realmente queres que eu vá para essa igreja, primeiro, o homem que vai pregar lá, ele vai ter que falar sobre esse assunto. Pede sinal sempre na tua vida. Sempre. Deus ama aquele que pede sinal. E quando você pede sinal, mostra que você confia em Deus. Lembra de Gideon? Que ele pediu para que molhasse a grama depois. Pede sinal. Você nunca estará tentando o Senhor teu Deus. Aí, esse homem aqui, para a honra e glória do Senhor, ele não se exalta não. Ele abriu a boca e falou: irmãos, hoje eu vou ler um texto que eu nunca li na minha vida em cerimonial de batismo, em serviço de batismo, mas o Senhor manda. Ele leu o texto e pregou aquilo que eu conversei no meu pai. Você veio buscar algo de Deus? Então confia. E nisso aí eu fiquei inconformado. Adonai, por que, Adonai? Eu estou tão bem onde eu estou, porque é o teu plano. Em determinado momento, um varão de branco se aproxima de mim. Ele entrou, tinha uns 7 metros de altura. E à medida que ele foi descendo, se aproximando, ele ficou na estatura de um varão como nós. Ele não falava com a boca, ele falava com a mente. E eu entendia tudo. Os irmãos que estavam do lado ficaram assustados. Esse homem é louco, ele está falando com vazio. Mas era um varão de branco que estava aqui. Esse mesmo varão está atrás de Moisés. E ele falava comigo. E ele fez eu me lembrar de
coisas que aconteceu na minha vida desde os meus 11 anos. Ele falava, tu lembras disso? Irmãos, é como se abre um telão. Imagina um telão. E você começa a ver a tua vida passar diante dos teus olhos. O julgamento será tremendo, irmãos. Não vai ter como você falar, eu não fiz, eu não falei. Você vê você e a coisa acontecer. E ele começou a mostrar as vezes que o Senhor, o Eterno, me deu livramento. Ele começou a mostrar a minha vida em questão de segundos. Aí ele falou, pronto, eu fiz a minha parte. E eu estava sentado no corredor do meio, no central. Ele fez assim com a mão. No que ele fez assim, todo o corredor central da nossa central ficou transformado em ouro. O ouro com uma homem luta tanto para ter. Lá vai servir para despisar. E o ouro brilhava tanto e se tornava fogo. Ele subia, passava pelo púlpito e descia no tanque batismal. Aí eu olhei e eu vi aquela coisa linda, maravilhosa, mas o coração de um judeu, ele tem medo de pecar contra o Eterno. Ele se recusava. Aí eu falei, não, eu quero mais um sinal. Aí eu pensei num hino, que eu imaginava, eu nem sabia que vocês tinham um livro de cânticos, quanto mais saber que teria o 374. Eu quero que cante aquele, e veio na minha mente. O Pogomo aqui, achando que ele não ia ouvir na minha mente. Eu pensei, Kadosh, 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 Adonai Elohim Tsebaot. Agora com essa voz. Kadosh, 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 Adonai Elohim Tsebaot. Ele nunca se esqueceu de nós. E ele cumpriu essa pessoa bendita de Yeshua, HaMashiach, o nosso querido Jesus Cristo. E o anjo, e de repente a igreja, Santo, Santo, Santo. Eu me assustei. O varão de branco. Irmãos, um dia eu tive que ter um culto só para mim, só para contar as vestes que ele usa. Imagina as nossas vestes. Imagina as nossas vestes. E ele falou novamente, eu fiz a minha parte. Vá. E aquele corredor brilhando, pegando fogo. Eu não consegui enxergar esse homem, porque era tudo fogo no batismo, irmão. A água você não via. A quantidade de homem, a quantidade de varão de branco que estava naquele tanque, você não consegue imaginar. Dá valor ao teu batismo. Aí eu peguei, aleluia. Eu falei, não, eu quero que toque mais 3 vezes. Meu irmão Arnaldo já tinha pedido uma vez, esse homem aqui, irmãos, eu não sei porquê, mas eu vou obedecer ao Eterno. Oh Deus, obedece a Deus, minha irmã. Obedece a Deus, meu irmão. Vamos cantar o 374. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Mais uma vez. Santo, Santo, Santo. Mais uma vez. Santo, Santo. Meus irmãos, não tinha mais forças. Mas eu sou judeu. Eu tenho medo de pecar contra o Eterno. Eu me levantei, passei por detrás dos bancos e eu mirei a porta de saída. E eu fui direto, irmãos. Quando eu fui direto, quando eles precisam, eles se materializam. Quando é necessário, ele se materializa. Por isso muitos de vocês já receberam, já hospedaram o anjo em
e não sabia. Ele pegou no meu ombro e ele me virou. E dali em diante eu não sabia mais o que estava acontecendo. Aí eu fui caminhando, cheguei para esse homem e falei: aonde que eu passo? Aonde que eu me drogo? Ele apontou para ali. A igreja caiu no poder do Calamaraia. Saiu desse ambiente que nós estamos. Amados, para encerrar por causa do tempo, o Senhor falou para mim: tu vais falar. Significa, irmão, não é por causa disso. Esse culto está tomado pelo poder da Shekinah. Shekinah, glória de El, Deus. O Halon HaKodesh, o Espírito Santo está aqui. Então você que não sentiu nada, fala com teu Deus. Pula para outra igreja, ela está aqui dentro também. Participa dessa bênção. Porque eu vou te dizer uma coisa: se você tão somente confiar nessa igreja aqui, você vai ficar. Porque isso aqui foi construído apenas para você se reunir e numa única comunhão você entrar na outra dimensão. E quando você entra na outra dimensão, aí o papo é diferente, aí as coisas é diferente. Por isso, minha irmãzinha, meu irmão, quando você dobra o joelho lá na tua casinha antes de dormir, ou quando vai iniciar o seu dia a dia, e você fala: Altíssimo Deus, eu sei como você começa a oração. O anjo já está do teu lado, pegando na tua mão e levando você para uma outra dimensão. Então creia em todas as suas orações. O nosso Deus, Ele tem ouvidos para ouvir. Ouça o que o Espírito Santo de Deus tem para a sua igreja. Deus seja sempre louvado. Escutem bem na comunhão. E chorei, voltei para aquela que era um corticinho, uma pensão, várias quartinhos, não tinha pago, estava a minha mala com meu instrumentinho para fora. Eu disse: que miserável homem que sou. Lembrei que era segunda-feira, culto na Vila Ré. Peguei a mala, vi que eu tinha um bilhetinho de metrô. Eu peguei aquele metrô ali na metrô São Joaquim, na Liberdade. Quando eu olhei o nome da avenida, era Liberdade. Eu disse: ah, Senhor, quanto eu queria ter liberdade para estudar, liberdade para fazer a prova, Senhor. E vim, desci no metrô, entrei, ia iniciar a palavra, fiquei de pé no corredor. Saudoso irmão João Liotti, lendo a palavra de Jacó, que deixa a terra dos seus pais e sai a peregrinar. Mas com a pobreza e a fome, ele colocou uma pedra, declinou a cabeça e pediu a morte para morrer, que não aguentava. Mas de repente uma escada abriu o céu, descia na escada anjos, subia anjos. E ele disse: que lugar terrível é esse, a não ser a casa de oração. Naquele presente momento eu lembrei: é igual a minha vida, não tenho onde declinar a cabeça. Saí a peregrinar, aleluia. E para mim é melhor então morrer mesmo. Mas o Senhor falou que iria ajudá-lo, iria exaltá-lo, iria ser com ele, glória a Deus. E naquele presente momento iniciou a exortação da palavra, eu chorava em pé. De repente Deus tomou o irmão Joaliotti, apontou e dizia: meu menino, meu menino, que saiu daquela cidadezinha do Ceará, aleluia, lá do Nordeste a peregrinar, e agora tu estás com Jacó, prefere a morte, mas tu estás na casa do Senhor, que anjo sobe, anjo desce, uma escada ali do céu para a terra, aleluia. E começou a dizer: eu serei contigo, fala o Senhor, eu virarei hoje o teu cativeiro. Amanhã procura aonde tu quer trabalhar nesta cidade, aonde tu quer morar, aleluia. Tu será coroado, exaltado, para contente, meu menino, mas para ser melhor,
O que eu sou, tu será. Batiza as almas, tu batizará. Atenda a busca dos dons, tu atenderá. Orienta a mocidade, tu atenderá. Glória ao nome do Senhor. Um dia tu voltarás na Vila Ré. Ainda que eu não esteja mais em vida, tu lembrarás quando entrar nesses corredores. A lágrima descerá no teu rosto. Tu lembrarás quando foi desprezado, quando foi perseguido, quando foi humilhado. Mas entre os príncipes tu sentará, cabeça erguida, coroa na cabeça, vestes de vitória, espada na mão, o ancião da minha obra. Para ter, meu menino. Chorava. O moço veio de auxiliar, disse: o que acontece? Eu contei da minha vida. Ele disse: vai morar conosco. Se eu comer, tu vai comer. Se eu dormir, tu vai dormir. Como é bom ter amigo, irmão. O pai dele era zelador nos jardins de um prédio. A mamãe dele ajeitou a cama e disse: você agora é nosso filho adotado. Mora conosco. Mas eu passei a noite inteira de joelho orando, não dormi. Foi a terça-feira, irmão. Quando chegou a terça-feira, o David saiu para trabalhar, o papai dele cuidar do prédio, e a irmã disse: olha, vai atrás de emprego. Na Avenida Nações Unidas, ali no Scarno Bering, tem grandes multinacional. Vai lá levar um currículo para você arrumar um emprego. Eu lembrei da palavra. Me deu 10 passes de ônibus, R$10, era até um R$10 de plástico. E eu fui, peguei um ônibus na Rebouças de Si. Quando nós fomos entrar para Nações Unidas, o Scarno Bering fechou a avenida. Os batedores estavam passando. Um presidente de uma nação com a sua comitiva tinha vindo visitar o Brasil. Aqueles carros negros com as bandeiras de uma águia ia passando. Glória ao nome do Senhor. E fiquei vendo os helicópteros e a polícia, os batedores levando aquela comitiva que saía ali dos jardins do consulado. E eu olhei e de repente vi aquele grande prédio, o Trade Center. Eu disse: Senhor, este homem com essa comitiva é a comitiva do homem mais poderoso do mundo. E eles estão reunidos aí para algum congresso, e acho que era um hotel, vai dormir. Eu quero trabalhar aí, Senhor. Terminou, amados irmãos, aquilo acabou, o ônibus voltou, eu dei o sinal, fui para aqueles prédios. Quando eu cheguei, os batedores não deixavam ninguém se aproximar, os policiais. Quando de repente alguém disse: se você falar com o coronel, ele pode então deixar você passar. De repente veio aquele homem responsável pelaquela segurança. Quando eu olhei, era um músico que tocava do meu lado no Jardim Paulista. A paz de Deus, Leandrinho, o que você quer? Eu vi esse prédio, eu quero fazer, aleluia, entregar, fazer uma ficha de emprego. Eu disse: hoje está um pouco movimentado, mas eu vou ligar para o RH e te enviar pelas docas para tu fazer. Então deu ordem, 2 policiais me levaram, entrei. Disse: olha, você veio um dia bom, hoje estamos escolhendo um treininho estagiário, só precisa estar cursando a faculdade. Eu estava, então fiz ali, eu peguei a ficha. Quando começou a mostrar o currículo, que sabia, eu olhei qual era o meu currículo. Na terra eu não tinha meu currículo, não tinha trabalhado de carteira ainda assinada, e comecei a chorar, a lágrima descendo. Deus me visitou: escreve o currículo do céu, glória. Então perguntou: fala algum idioma? Eu escrevi que sim. No outro coloquei linguagem celestial. Trabalho em alguma empresa, eu coloquei na obra de Deus. Aleluia, desta grandiosa obra. E disse: qual é outro auxiliar de jovens, instrutor da escolinha de música. No meus momentos vagos vou tocar nos asilos, para ter uns velhinhos, e nas buscas dos dons eu vou escrever no meu currículo espiritual: bendito é o nome do Senhor. Perguntaram qual era o meu hobby. Meu hobby era tocar nos ensaios regionais, nas reuniões de jovens, nas buscas dos dons, nas visitas, nas orações. Essa é a minha alegria, esse era o meu prazer.
E de repente disseram, fica aqui, vai ter uma dinâmica. Na dinâmica, irmão, quem falava o idioma tinha que falar. Chegou na minha hora, disse, fala o teu idioma. Eu não falei. Então eu fui na dinâmica perdendo, quem sabe computação, foi falando, eu não tinha nada, um zero. De repente entrou uma das presidentas, diretora da América Latina, com uma bolinha na mão, derrubou no meio da sala e sentou. Eu disse, essa doutora, uma japonesa, tão educada, jogar uma bolinha de papel no chão. Ninguém fez nada, e a dinâmica eu com zero. De repente eu levantei, doutora, com licença. Quando eu entrei, eu peguei a bolinha e coloquei no lixo. Ela disse, como é seu nome, moço? Eu sou Leandro. Ela foi lá no quadro e disse, você tem zero, mas o teu ato torna-se 1, foi a 10. Passei na frente de todo mundo. Queremos um funcionário, ainda que ele torne o presidente da empresa, mas se a empresa cair e for preciso ele limpar o chão, ele para ajudar a empresa, ele limpa o chão. For preciso ele abaixar, ele se abaixa, porque além da grande cadeira que o presidente senta, a maior virtude dele é a humildade, como um capitão do navio, que não deixa o navio, enquanto tiver alguém dentro, ainda que se afunde, ele se afunda com o navio, mas no primeiro vento ele foge. Não é esse tipo de capitão que queremos, é um que nem que seja preciso se afunde com o navio, mas que tire o navio lá de baixo e faça navegar em cheio de brigadeiro. Vamos para a entrevista. Fomos na entrevista, mas outros moços, chegou na minha vez. Eu olhei uma moça, eu vi uma coroa na cabeça dela, a secretária, eu disse, é uma serva de Deus. Olhei na mesa do diretor uma Bíblia aberta no livro de Salmos, capítulo 23. E eles se indagaram sobre que tipo de currículo era aquele. Começou a perguntar o nome da empresa. Eu falei, Congregação Cristã Brasileira. O que era ser um auxiliar, o que era ser um músico, um instrutor. E fui explicando sobre esses atos que fazia nessa tão grandiosa obra. De repente chegou na hora do diretor do RH. E ele falou, vocês dão licença? Eu posso pedir para ele fazer uma coisa para mim? Ela disse, pode. Você disse que lá você é o quê? Com as crianças, auxiliar de jovens e menores. Você falou que auxiliar declama poemas para o céu chamado recitativo. Eu disse, sim. Você podia fazer igual tu faz lá na tua igreja para nós? Eu disse, posso sim, doutor. Fiquei de pé, ele disse, está vendo a Bíblia? Conhece então esse salmo? Conhece? Tem câmara? Recita então ele. Quando eu fiquei de pé, diz, Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, vou recitar no livro de Salmos, capítulo 23, verso 1. A felicidade de ter o Senhor como meu pastor. Juntos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me paz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, envolver minha alma, ainda a beleza da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo.
nós aprendemos que o Glória faz obra, mas eu queria ver uma obra com Glória, irmãos, eu queria. E um dia nós estávamos ali na nossa comum, quando eu fui cooperador de jovem, bairro da Mina. Quando nós levantamos da primeira oração, que eu orei assim no canto, o porteiro fez assim para mim, vem aqui. Quando eu fui, falou, tem uma menina te chamando. Quando eu li, lembrei daquela menina, ela era neta, ela é neta de uma irmã que fazia comum com nós ali. Quando eu cheguei, ela estava chorando muito, bastante cansada, que ela veio correndo. E eles moravam nessa época a 900 metros da casa de oração, num quintal onde tem bastante kitnet, as pessoas alugam para morar ali, que vem de outros estados para trabalhar, fazer faculdade. Então um quintal com um monte de kitnet, mora muitas pessoas ali, até hoje é assim. Eu falei, calma filha, calma, não precisa chorar, o que está acontecendo? Você sabe que é, irmão? Um espírito pegou minha mãe desde as 5 horas da tarde, já bateu em todo mundo, colocou todo mundo para correr, ninguém pode entrar dentro da casa, só tá minha vozinha lá sentada, não aguenta mais, não sabe o que fazer. Minha mãe quebrou tudo dentro de casa. E a minha avó lembrou que hoje era dia de culto, pediu para mim chamar os irmãos. Irmão, vai lá. Falei assim, olha, vai indo, eu vou comunicar ao cooperador. O servo de Deus ancião naquele dia estava atendendo o culto. Falei, já ele te alcança no caminho. Vai indo bem devagarzinho, tá bom? Ele falou, tá bom. Entrei para dentro, comuniquei o cooperador, ele olhou para mim, deu um sorriso e falou, irmão, se a necessidade fosse para mim atender, ia chegar primeiro no meu ouvido. Então chegou no teu ouvido, a missão é tua, vai que Deus é contigo. E nós vamos ficar aqui na comunhão. Falei, então tá bom, irmão. Pedi licença para ele, falei, comunica o servo de Deus. E eu saí, chamei meu irmão para ir comigo. Entramos no carro, alcançamos a menininha. Quando chegamos de frente, irmão, essa casa, um quintal bem grande, muita casinha, uma multidão pro lado de fora e todos gritavam, cadê os crentes que não põem, falava o nome do adversário, que não põe o inimigo para correr? Veio todos aqui, ninguém colocou o inimigo para correr. E começou a falar, só faltavam os crentes da congregação, vamos ver o que vai acontecer agora. E o Senhor me deu a graça de subir aquelas escadarias daquela casa, aquele quintal, no nome do Senhor Jesus. E eu subi clamando muito a Deus, mas eu lembrei de uma obra que Deus fez comigo nos dias da minha mocidade, que eu vou compartilhar com essa irmandade aqui. Eu era moço e um auxiliar nosso, para chegar nessa obra, para a irmandade entender. Eu era moço e o meu auxiliar chamou nós para fazer uma visita para uma tia dele, mas ele não falou qual era a necessidade. Era um espírito que pegava a tia dele. Quando nós chegamos na porta da casa, tinha um irmão que nós conhecíamos ele, que o Senhor usava muito ele, inclusive, para expulsar espírito. E quando nós chegamos, ele falou, vamos entrar debaixo do sangue do concerto eterno, porque é pôr o pé dentro da casa, o espírito pega a mulher. Eu falei, Senhor Jesus, cobre com o teu sangue. Irmão, e eu, bendito, Senhor, perdoa a liberdade, mas eu vou contar do jeito que aconteceu. O Senhor me chamou na graça, eu tinha uma vaidade de ficar fazendo musculação, e um dia o Senhor me cobrou disso. Eu falei pro companheiro, irmão, vamos parar com isso aí? Ele falou, nada, irmão, só para nós ficar fortinho. E nas reuniões de mocidade, as irmãzinhas vê nós ali fortinho. Eu falei, então tá bom, então, né? Se Deus não estivesse agradando, ele vai dar um sinal para nós, tá bom? Então tá bom, irmão, quando nós entramos dentro dessa casa, o Espírito pegou aquela mulher, foi uma guerra de 3 horas e meia, mas de repente o Senhor tomou o servo de Deus, repreendeu aquele Espírito, colocou a casa em liberdade, e o Senhor tomava ele pelo Espírito Santo e dizia assim, por esses dias o anjo passa aqui, vai dar um presente para essa mulher, e o esposo dela que não gosta de crente, vai ser músico, vai tocar violino, realmente tudo isso se cumpriu. Isso foi numa quarta-feira, no sábado, ela congregada, o Senhor selou ela com a promessa, chamou ela na graça, chamou o esposo, hoje ele é músico, toca violino, eles estão servindo a Deus. E quando nós vimos esse milagre, nós ficamos tudo contentes, moço, já tem um milagre para nós contar na reunião da mocidade, hein? Glória a Deus. Mas de repente aquele irmão olhou para mim, pro moço, e falou, viu, os dois meninão aí, né, todo fortinho, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. O povo do mundo fica forte, o que eles fazem? Quando ele falou isso, eu falei, agora você responde para ele. Ele falou, irmão, pro povo do mundo fica forte e vai fazer musculação então, mas agora eu quero te fazer uma pergunta. E pro povo de Deus ficar forte, qual é a solução de tudo? Ele falou, não sei, irmão, então eu vou ensinar vocês hoje. O povo do mundo busca uma força, que o tempo da vida faz essa força tudo cair, como está escrito que por mais que o homem exterior se corrompe, o interior se renova de dia em dia. Então essa força sua, ela tem um tempo e ela se acaba porque é da terra. Mas a força que o Senhor quer dar para vocês aqui hoje é uma força que vai chegar à velhice, mas essa força nunca vai sair de dentro do vosso coração. E sabe por onde que vem essa força? Através da oração, glória a Deus. E Deus tomava a boca dele e dizia assim, sabe por quê? Vai ter dia que vocês vão entrar em casa e vocês vão dar parar com legiões de demônio. E essa força que vocês buscam não vai expulsar espírito nenhum. Mas com a força de Deus, onde vocês entrar, não tem espírito que vai parar de pé. E o Senhor nos colocou em liberdade. Então quando eu comecei a subir as escadarias, eu lembrei dessa promessa. Quando eu cheguei na porta da casa, que era a cozinha, que eu olhei, realmente não restava nada da casa, tudo quebrado, tudo destruído, fogão, geladeira amassado, bendito, armário jogado no chão, realmente uma catástrofe dentro da casa. E eu olhei assim no corredorzinho que dava pro quarto, eu vi a serva de Deus, essa irmã sentada, com a mão na face, chorando muito. Eu entrei dentro da casa no nome do Senhor Jesus, e quando eu entrei dentro da casa no nome do Senhor Jesus, a multidão ficou pro lado de fora. E quando eu entrei dentro do quarto, eu vi uma cena que eu nunca vi, aquela mulher tomada de uma legião de espírito e batendo num homem. Eu, numa simplicidade diante de Deus, eu conto isso, eu falei assim, ei, vamos parar com essa brincadeira. E quando eu falei assim, aquela mulher levantou, da onde ela estava, ela deu um pulo, parou de frente comigo, e é tudo muito rápido. E se o Senhor não visitar nós, não fazemos nada. Se do alto não vir nada, nós podemos fazer. E eu, na minha mente de homem, eu falei, se ela vir
pra cima de mim, eu vou sair com ela no braço e vamos ver o que vai dar aqui. Mas quando eu falei assim dentro de mim, o Senhor me visitou e disse: meu servo, levanta a cabeça e olha dentro do olho dela que eu vou fazer uma obra. E quando eu levantei a minha face, que eu olhei dentro do olho dela, ela baixou a cabeça assim: vai embora daqui, que dos seus olhos está saindo um fogo e uma força, que eu não posso com esse fogo e não posso com essa força. Irmão, e ela começou a se afastar de cabeça baixa, e eu olhando para ela, não olhava para mim. De repente, quando a irmã viu isso, a irmã deu um pulo da cadeira e disse: até agora você judiou de todo mundo, você bateu em todo mundo, colocou todo mundo para correr. Agora eu quero ver você pegar o irmão. Vem pegar o irmão. Eu falo: não, irmão, fica em paz, não precisa mandar pegá-lo não, vamos ficar na comunhão. Não, irmão, ela bateu em todo mundo, colocou todo mundo para correr. Eu quero que ela pegue o irmão. Eu falei: não, irmão, fica em paz, vamos só dar glória, vamos ficar na comunhão. E ela falava: arranca ele daqui, tá saindo fogo do olho dele, e eu não tô perdendo as forças, eu não vou poder ficar aqui, esse fogo me queima. Irmão, ela afastou pro canto. O povo que começou a ouvir aquilo pro lado de fora, começou a entrar e ficar tudo no corredorzinho. Irmão, e ela afastou bem no cantinho da casa, de cabeça baixa, não olhava. De repente ela foi falando da vida de um, falando da vida do outro. De repente a irmã de novo pulou: chega, você já falou demais, vem pegar o irmão, que eu quero que você pegue o irmão, vem pegar meu irmão, vem pegar minha irmã. Eu falei: arranca ele daqui, que eu tô perdendo as minhas forças. E quando eu vi isso, o Senhor me visitou. Eu falei: Senhor, eu percebi que o Espírito está encurralado, mas o que o Senhor quer que nós fazemos dentro dessa casa? Nós vamos expulsar, nós vamos cantar algum hino? O Senhor falou: não, meu servo, você não falou que você queria ver uma obra com glória? Então agora você vai olhar para ela e vai começar a falar: glória, glória a Deus. Eu vou mostrar para você a força de um glória sincero, que sai da boca de quem me ama na terra. Eu chamei meu irmão de lado, eu falei: vem aqui, encosta do meu lado. Meu irmão veio, encostou do meu lado, eu falei: olha, nós vamos começar a dar glória, que o Senhor falou para mim que no nosso glória, se ele foi sincero, essa legião de espírito vai correr agora. Irmão, naquela hora nós começamos a falar: glória a Deus, glória a Deus. Para, que é onde tem esse glória, eu não tenho condição de ficar. E nós, glória a Deus, a virtude veio, a linguagem saiu. Ela falou: não tem mais lugar para mim aqui. De repente aquele espírito saiu, ela caiu, voltou liberta por completo. Aquela multidão começou a dizer: os crentes da congregação têm Deus de verdade. Dá para você fazer uma oração na minha casa? Nós descemos no quintal orando casa por casa. Mas o mais bonito eu aprendi naquela noite, que um glória não só desentope a veia do coração, ela manda o diabo embora, ela abre a porta, ela põe inferno para correr. Se tiver glória aqui hoje, tem demônio para correr da vida da igreja. Recebe essa glória agora! Jovens e menores, hoje à tarde o Senhor deu a graça de contar. A palavra de Deus não fica velha, o Senhor mandou contar nessa igreja também. Louvo o Senhor, porque o Senhor nos mandou dentro do presídio aqui em São Paulo, irmãos, dentro do Cadeião de Pinheiros, nesse lugar, um lugar muito difícil, onde muitas facções estão ali dentro. Louvo a Deus, porquanto começamos uma obra ali dentro, junto com alguns irmãos, uma missão de cultos religiosos. Agradeço ao Senhor, porquanto um dia chegamos dentro daquele lugar, irmãos, passamos por todos os procedimentos, e naquele momento que nós entramos dentro daquele raio, irmãos, agradeço a Deus que veio um moço correndo com uma Bíblia, um inário na mão. Ele veio na minha direção falando: irmão Fernando, desesperado ele estava. Eu olhei para ele, tentei acalmar, falei: filho, o que está acontecendo? Ele falou: o que está acontecendo eu não sei, mas o piloto do raio mandou te chamar agora, ele quer falar contigo. Eu falei: o que é piloto? Eu não sabia o que era. Ele falou: o piloto, ele é comandante de uma facção, e ele domina todo esse raio, ele quer falar com o Senhor agora. Vamos para lá. Chegamos na porta daquela cela, tinha 3 homens, irmãos, ali protegendo aquela cela. Eles abriram, nós entramos, e naquela hora tinha 15 homens, 10 a 15 homens ali dentro, se não me falha a memória. Aquele homem veio, se apresentou, pegou na minha mão e falou assim: vocês são crente da congregação cristã no Brasil? Eu falei: somos, por misericórdia. Eu falei: quem é você? Ele falou: eu sou fulano de tal, eu lidero aqui este raio, porque eu sou piloto dessa facção. Falou o nome de onde que ele era. Irmãos, e naquele momento eu falei: o que você quer conosco? Ele falou assim: olha, eu chamei vocês aqui porque eu preciso saber que se o Deus que vocês servem, ele é um Deus vivo e ele é de verdade. Glória ao nome do Senhor. Quando ele falou aquilo, aquela preocupação que estava dentro do meu coração foi embora, porque não era a mim que ele queria conhecer, era o Deus que fez os céus e a terra, e ele é Pai de todos os espíritos e tem todo o poder sobre a sua mão. Eu falei: Senhor, como eu vou te apresentar para esse homem? E o Senhor falou no meu coração: meu servo, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar presente. Dobramos os joelhos, uma glória nos tomou dentro daquele lugar, um silêncio muito forte, irmãos, e ali a oração Deus dava a um dos servos de Deus que estava ali dentro. Percebíamos que Deus já tinha tocado neles, porque escutávamos o sussurro de um choro dentro daquele lugar. Levantamos, irmãos, e quando nós levantamos, aleluia, o Senhor falou: eu gostei do pedido dele. Ele
quer me conhecer, pode anunciar que eu vou me apresentar para eles agora dentro desse lugar. E o Senhor falou para ele: olha, homem, você quer conhecer se esse Deus que nós servimos, Ele é um Deus vivo e Ele é poderoso, se Ele é de verdade, então o Senhor te manda dizer que Ele vai se apresentar agora. Naquele momento eles olharam para a grade da porta, achando que Deus ia entrar pela grade principal. Eles olharam pela grade da janela, achando que Deus ia entrar pela grade da janela. Mas o que eles não sabiam, que o Espírito de Deus já estava tomando os corações que ali estavam. E o Senhor tomou alguém pelo Espírito Santo, dizendo assim: você quer me conhecer, mas sou eu que te conheço desde o ventre da tua mãe. Quando ainda pequeno você não teve um pai para te abraçar, você não teve um pai para beijar no teu rosto, de aleluia, dizer que te amava. Então o mundo te arrastou, as drogas te arrastou, a criminalidade te arrancou, te levou embora. Mas para você saber que esse Deus, Ele é vivo, Ele é de verdade, Ele está subindo uma rua agora, e na última rua tem uma viela. Nessa viela, a última casa à esquerda, tem a casa de uma senhora marcada pelo sofrimento. É a senhora, sua mãe, que agora está colocando um véu sobre a sua cabeça, dobrando seu joelho em volta da sua cama, dizendo: Senhor, se o meu filho estiver vivo ainda, faz ele te conhecer como eu te conheci. Naquela hora, aquele homem gritou dentro daquela cela. Ele chorava, gritava, parecia um leão bramando dentro da selva. A glória de Deus visitava, e o Senhor falava assim: você queria ter um abraço de um pai? Eu sou o teu pai, que diz o Senhor. Irmãos, a glória de Deus nos visitava, muita presença de Deus nos visitou. E eu fiquei preocupado, porque os presos que estão no pátio naquela hora, eles estão fazendo alguns lazeres, mas irmãos, não se ouvia nada pelo lado de fora. Irmãos, eu fiquei com medo de uma rebelião, alguma coisa acontecer. Louva a Deus, irmãos, por quanto naquele momento a porta do Evangelho se abriu dentro daquele lugar, e o Senhor, irmãos, foi falando a respeito da sua obra. Quando nós puxamos aquela cortina que nós estávamos saindo, eu avistei uma cena que eu nunca mais vou me esquecer na minha vida. Eu vi 700 presos de camiseta, de calça, todos estavam sentados no pátio daquele presídio, com as mãos sobre os seus joelhos. Eu olhei para aquele piloto, olhei para aqueles homens, eu falei: o que está acontecendo? Ele falou: aqui dentro, eu perguntei se o teu Deus, Ele é vivo, se Ele é de verdade, Ele existe mesmo, Ele me conhece. Dá para fazer um culto para toda essa cadeia agora. Eles precisam conhecer o que eu conheci aqui dentro. Agradeço a Deus por quanto, irmãos, começou um culto de evangelização. Irmãos, e o Senhor abençoava os hinos, a oração. O Senhor mandou a sua palavra, a glória de Deus nos visitou. De repente não dava mais para pregar, porque a glória de Deus tomava os nossos corações. Agradeço a Deus que dobramos os joelhos, não se ouvia oração. Nós levantamos aquela oração, irmãos, e quando o servo de Deus pegou naquela tribuna, aquele sim improvisado, o Senhor levou dentro da reunião de jovens e menores, e naquela hora o Senhor dava a graça de ouvir a oração do Pai Nosso, dos meninos e das meninas orando com tanta pureza, com tanta virtude. Quando terminou a oração do Pai Nosso das crianças, aleluia, o Senhor falou dentro do coração do servo de Deus: meu servo, você acabou de ouvir a oração do Pai Nosso das crianças, pois agora eu quero ouvir a oração do Pai Nosso da boca desses homens que estão nas garras de Satanás, porque quando eles selarem com a palavra amém, vai cair o cavalo e o cavaleiro dentro desse lugar. A igreja crê que quando Deus chega, Ele coloca tudo no seu devido lugar. Naquela hora, irmãos, ali começou como se fosse uma marcha, ninguém na frente, ninguém atrás, um alarido dentro daquele lugar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o Senhor foi dando a oração, irmãos, e quando chegou na parte do amém, que eles selaram com amém, ali olhei para aquela grade superior, tinha uma gota caindo em câmera lenta. Quando ela caiu no meio daquele povo, uns levantavam a mão para o céu gritando: Deus, salva a minha alma. Outros caíam com o rosto em terra. Da glória a Deus, irmão, da glória a Deus. Eu tenho coração que resiste a esse Deus maravilhoso. Meu Deus do céu. Está nas garras do demônio. O Senhor vai soltar esta noite. Agradeço a Deus e do meu coração. Não dá para descrever nesse testemunho o que aconteceu aquela manhã. Mas louva a Deus que quando estava saindo, agradeço a Deus que um papel veio na minha mão. Quando eu abri, eu comecei a chorar. Estava escrito assim: irmão Fernando, a paz de Deus leva para os irmãos orarem, porque pelo movimento que Deus fez esta manhã, nasce os primeiros pedidos de batismo neste lugar. Glória ao nome do Senhor.
levei para o servo de Deus orar, o Senhor confirmou. No dia do batismo, irmãos, foi dentro de uma cela, estava ali todos em volta, irmãos, a diretoria, os policiais, os presos, o ancião, os irmãos que estavam na comunhão. E quando Deus tomava o sossego pelo seu Espírito, irmãos, nós víamos ali almas chorarem na presença de Deus. Agradeço a Deus que quando começou o serviço das águas, 19 almas desceu nas águas do santo batismo. Entre aquelas almas, o piloto daquele raio, que não é mais o piloto daquele raio, é o meu e o teu irmão na fé. Se formos fiéis, herdaremos a coroa da vida eterna. Agradeço a Deus por muitas obras, muitos milagres, sinais, mais uma outra oportunidade. O Senhor dará a graça de estar convosco por onde tenho passado, algumas viagens tenho ido, trago e levo a vossa saudação com a santa paz.